ou ativar uma placa de rede. Esse mesmo comando, sudo ifconfig eth1, como vocês podem ver aí no slide, eth1 down, ou seja, desativar, né? Eu desativaria essa interface de rede. E o mesmo comando, sudo ifconfig eth1 up, ativaria a minha placa de rede. Vejam nesse exemplo, onde eu tenho sudo ifconfig eth0, o 92.168.3.1, que é o número da minha placa de rede. Eu estou atribuindo o número da minha placa de rede, e o netmask, ou máscara de rede, 255, o número, e estou fazendo o que? Estou pedindo para o comando ativar essa placa de rede. Ou seja, eu estou pedindo para ativar a placa de rede com o IP 192.168.3.1, indicando que esse é o IP que vai ser utilizado por essa placa de rede. Posso também usar esse comando com o MAC address, que é o endereço físico da placa de rede. Esse endereço da placa de rede, toda placa de rede tem o seu endereço físico. Esse endereço não é repetido, não pode ser repetido, né? Então, toda placa tem um endereço físico, que é o MAC address. E também eu posso utilizar para ativar, ativar ou visualizar esse endereço da placa de rede. Ainda usando o ifconfig, eu posso adicionar um outro endereço de rede a esta placa de rede. Quando eu disse anteriormente que ETH0 era 192.168.3.1, agora eu digo que ela é 10.0.0.2, fazendo a troca do endereço de rede, ou substituindo, ou adicionando um segundo endereço. O comando ARP, ele manipula o cache. Dentro do nosso trabalho com rede, dentro da transferência de dados com rede, eu tenho o que nós chamamos de cache, que são informações enviadas que ficam circulando na rede até o momento que aquele ponto da rede recebe essa informação, né? O comando ARP, ele pode exibir essas informações, ou seja, quantas entradas vieram e de que local veio, de qual host veio essa informação, né? Você pode especificar ou não, mas como vocês podem ver aí no comando, ele sugere que você coloque o endereço, né? E também sugere que você coloque o endereço para o host. Ele mostra para a gente as duas possibilidades: colocar o endereço, sugerir endereço para o host, ou sugerir ou utilizar apenas o ARP com o IP. Quando eu quero, por exemplo, descobrir um MAC de um host dentro da minha rede, uma coisa assim, identificar quem é que está mandando aquela sobrecarga de informação para mim, por exemplo, eu posso usar este comando. Comando ping. Esse comando é um comando muito utilizado no ambiente de TI. É um comando que localiza, né, que conecta, que identifica um endereço de rede dentro de uma rede, um computador, um endereço de rede, que pode ser pelo nome do computador, pelo endereço IP deste computador,
e se ele está comunicando comigo. Eu mando um sinal, eu recebo outro e ele fica vendo se esse equipamento está conectado à rede e àquele computador no qual eu executei o comando, né? Esse comando ping pode ser bloqueado por firewall, por exemplo. Algum recurso de segurança pode inibir o comando, mas ele tem esta finalidade: verificar a conectividade do meu computador com os demais. Comando root. O comando root, ele permite visualizar a tabela de roteamento, ou seja, quando eu executo o comando root para um determinado IP, ele vai me dizer todo o caminho que eu vou percorrer até chegar naquele IP. Ou seja, qual é a minha rota, o meu direcionamento dentro daquele comando. Esses comandos de rede são muito utilizados no dia a dia com o trabalho com Linux. O comando root, ele exibe essa tabela. Ou seja, se eu fizer um root para determinado endereço, ele vai me dizer qual caminho percorrer até chegar naquele endereço, da minha máquina até aquele endereço. Os módulos do kernel. Os módulos do kernel. Quando o Linux, é iniciado, ele carrega, cada aplicação carrega o seu próprio kernel, carrega a sua estrutura interna. O kernel é a estrutura interna do sistema operacional. É o que define quem ele é, o que ele faz. Quando nós pegamos um Linux e transformamos, mudamos e criamos uma distribuição, essas alterações são feitas no kernel do sistema operacional. É onde está toda a informação que o sistema operacional precisa para iniciar. Toda vez que eu ligo, todos os módulos desse kernel são carregados no disco rígido e nas memórias auxiliares. Esses módulos dizem o que eu tenho dentro do meu sistema operacional, quais são as informações que eu tenho, quais os kernels que eu trabalho. Todas essas informações são carregadas a partir da inicialização. Eu tenho, que é o lsmod, que lista todos os módulos do meu kernel, do kernel do computador, daquele Windows, daquele kernel que eu estou utilizando. Então ele vai dizer quem são os kernels, o que estão carregados e onde estão. Na memória principal, na memória auxiliar, se estão carregados ou não estão. O kernel, o lsmod, lista esses módulos, a estrutura de cada módulo e onde eles estão armazenados. O modinfo, que é também um comando do kernel, ele mostra informações do kernel que está carregado. Ou seja, ele vai dizer versão, tamanho, prioridade de acesso, uma série de informações do kernel, daquele kernel que está sendo utilizado. Quando eu preciso gerenciar informações dos módulos do kernel, porque como módulos carregáveis eu posso desligá-los e ligá-los a qualquer momento, né? Então eu preciso gerenciar essas informações. Eu tenho um comando que faz isso, é o comando modprobe. Esse comando ele gerencia, adiciona ou remove módulos carregáveis ao kernel. Aquilo que eu posso carregar e tirar do kernel, eu posso usar esse comando para fazer isso, né? Normalmente esses módulos são internos dentro da estrutura
do sistema operacional. Quando eu estou fazendo alguma manipulação de kernel, configurando, fazendo alguma alteração nesse nível, aí eu uso esse comando e ele me permite tirar um módulo e colocar outro, por exemplo. Comando alias. Esse comando, a função dele é nomear um conjunto de comandos. Ou seja, como vocês veem,